queda de 10% nos últimos 2 dias. Esse é o cenário desse momento do Bitcoin e do mercado das criptomoedas de uma forma geral. Além dos fatores macroeconômicos, agora tem mais um novo temor que está rondando o mercado, que pode estar gerando, pode estar auxiliando nessa queda. É sobre isso muito mais que a gente vai debater aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. Antes de mais nada, eu quero pedir a sua ajuda. Eu quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, você se inscrever aqui no canal do Cointelegraph Brasil. Isso faz com que esse vídeo, com que esse canal seja oferecido para ainda mais pessoas. Então, não deixa de ajudar a gente, se inscreve aqui no canal, que a sua ajuda vale muito, a sua ajuda conta muito. Mas sem perder mais tempo, sem mais delongas, no momento de gravação desse vídeo, quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 93.700 dólares americanos. Isso já está sendo uma leve recuperação da queda que aconteceu nos últimos 2 dias. Nas últimas 48 horas, o Bitcoin ele chegou a cair mais de 10% por principalmente 2 fatores. Que a gente vai explanar, que a gente vai conversar mais ao longo do vídeo. O Bitcoin chegou a romper a marca dos 101 mil dólares em 2025 e caiu para os 92 mil. E o que gerou essa correção? Foi principalmente o risco de inflação da economia americana. Inflação volta a assombrar os Estados Unidos, Bitcoin tomba 6%, altcoins derretem até 40% e traders alavancados capotam em 710 milhões de dólares. Pois bem, que risco de inflação é esse para 2025? Foi divulgado agora nessa primeira semana cheia, primeira semana completa de janeiro de 2025, foi divulgado o número de vagas de emprego criadas na economia americana em dezembro de 2024. E esse número veio acima do projetado. Foram abertas 8,1 milhões de novas vagas, enquanto o projetado era 7,7 milhões. Que o aquecimento do mercado de trabalho, em linhas gerais, traz a reboque a inflação e, como consequência, a possibilidade de arroxo na taxa de juros pelo Fed, cuja primeira reunião do seu colegiado de política monetária acontece esse mês. Ou seja, a economia está criando mais emprego do que o previsto, do que o projetado, o que gera um medo de inflação. E se a gente levar em consideração que na última reunião do Fed, em dezembro de 24, Fed, para quem não sabe, é o Banco Central Americano, eles já tinham falado da chance de não ser reduzido tanto juros quanto esperado anteriormente ao longo do ano de 2025. Juntando essa declaração deles e esse dado agora da economia americana de dezembro de 24, criou-se um temor muito grande de que a inflação volte e, com isso, o Banco Central americano, o Fed, não possa reduzir os juros da forma como era imaginado ou, então, não reduzir mesmo os juros, pelo menos já nessa primeira reunião de 2025. O que isso fez com que o dinheiro saísse do mercado de renda variável e fosse para o mercado de renda fixa. É um movimento natural. Se você espera que a taxa de juros ou vai permanecer igual ou vai aumentar, você tem uma tendência a ir para a renda fixa. E foi isso que aconteceu. O mercado cripto caiu, mas não só o mercado cripto, o mercado financeiro de renda variável, de uma forma tradicional, caiu bastante também. Diversos estoques caíram muito, diversas ações americanas caíram muito. Esse foi, sem sombra de dúvida, o primeiro dos grandes fatores que causaram essa queda, que causaram essa correção no preço das criptomoedas. Mas agora, entre o dia 8 e o dia 9 de janeiro, começou a circular uma outra informação que tem o poder de gerar, teve o poder, na verdade, até sem sombra de dúvida, foi um fator que ajudou na queda. Teve o poder de gerar uma maior correção no Bitcoin, mais pela notícia do que pelo fato propriamente dito, porque o fato ainda nem aconteceu, isso se aconteceu. E qual é a notícia? A notícia começou a ser divulgada no Twitter, justamente na madrugada do dia 8, entre o dia 8 e o dia 9, que um juiz federal dos Estados Unidos tinha dado green light, tinha dado luz verde, tinha possibilitado que o DOJ, que é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, vendesse 69.370 BTC, que estavam avaliados em 6,5 bilhões de dólares, que tinha sido de origem de uma apreensão do Marketplace Silk Road. Para quem não sabe, o Marketplace Silk Road era um marketplace de coisas ilegais, em grande parte, e que funcionava na Deep Web. Foi apreendida uma grande quantidade de Bitcoin, nesse caso da Silk Road, e agora eles receberam a autorização, o green light, a luz verde, para vender esses 69.370 BTC. Vale ressaltar que os Estados Unidos atualmente, de acordo aqui com os dados da Arkham Intelligence, tem 198.108 BTC. Grande parte desses bitcoins tiveram origem justamente de operações policiais, de operações, de prisões, de operações judiciais, etc, etc, etc. Os Estados Unidos não comprou bitcoin para holdar. Isso aqui foi apreendido de alguma maneira.
E eles receberam essa autorização para vender 69.370. Até no episódio de hoje do Giro Bitcoin, nosso podcast diário, que inclusive o link está aqui no comentário desse episódio, a gente ainda não tinha confirmação, por exemplo, a gente não tinha tido acesso ao documento oficial do Departamento de Justiça ou então da Justiça Americana falando sobre essa venda. Isso mudou, a gente conseguiu agora essa informação. Então aqui a gente pôde ver, a gente teve acesso ao documento da Corte Americana, ao documento do juiz, falando exatamente sobre essa quantia de aproximadamente 69.370 Bitcoin, Bitcoin Gold, Bitcoin Satoshi Vision e Bitcoin Cash, que são todos os forks, né, que foram acontecendo ao longo do tempo. O Bitcoin Cash é um fork do Bitcoin e o Bitcoin Gold, o Bitcoin Satoshi Vision, um fork do próprio Bitcoin Cash. Então aqui, o que a Justiça Americana está falando? A Justiça Americana está falando que o DOJ, que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, pode vender esse Bitcoin, se eles quiserem. De qualquer forma, a gente precisa entender que o poder vender, receber o green light, não quer dizer efetivamente que vai acontecer a venda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até por causa de um fator importantíssimo. Hoje, que é quando a gente teve a divulgação disso, é dia 9 de janeiro. Esse documento, ele é do dia 30 de dezembro, ou seja, ele foi do penúltimo dia do ano passado, 30 de dezembro de 2024. A gente não viu essa quantidade de BTC sendo movida para a Coinbase Prime, por exemplo. A custódia geralmente é feita na Coinbase Prime, a Coinbase Prime, quando vai fazer a venda, ele joga para alguma outra carteira. A gente costuma conseguir enxergar essas movimentações. É verdade que a gente enxergou sim uma movimentação avaliada em 2 bilhões de dólares ali no final de 24, mas não nessa avaliação de 6 bilhões e meio. Então a gente não viu a movimentação de tudo isso. Então não necessariamente essa autorização representa uma venda. Esse é um ponto. Geralmente, quando eles recebem a autorização, demora algumas semanas até eles conseguirem fazer a venda. Não é um processo tão simples, é um processo extremamente burocrático. Então, levando em consideração que no dia 20 de janeiro o Trump vai assumir, e uma das promessas do Trump era que justamente nenhum Bitcoin mais seria vendido pelos Estados Unidos, não parece ser algo tão simples de acontecer. É claro que eles podem acelerar todos os processos como uma forma de provocação ao Trump, inclusive. Política, vocês sabem como funciona. Isso é possível? Plenamente possível. Mas se a gente levar em consideração o flow, o fluxo normal, o fluxo tradicional, a gente não acredita que tenha essa venda, pelo menos até o dia 20 de janeiro, que é quando o Trump assume. E depois que o Trump assumir, a gente não acredita que vai ter essa venda, justamente por ser uma promessa de campanha dele. E pelo menos até o momento ele tem cumprido todas as promessas de campanha dele, como por exemplo tirar o Gary Gensler, colocar uma pessoa mais pró-cripto, de ser um presidente mais voltado para a indústria de criptomoeda. Com as nomeações dele, a gente tem conseguido ver que ele de fato tem feito isso, ele de fato tem cumprido. Então esse é um outro ponto. Autorização não quer dizer que vai ser vendido. Ponto 1. Ponto 2. Mesmo que eles pretendam vender, não sei se eles vão conseguir vender até o dia 20 de janeiro. E o ponto 3 é que no dia 20 de janeiro o Trump assume e toda a conjuntura, todo o jogo muda. Esses são 3 principais pontos. Mas vamos supor que eles quisessem vender, que eles conseguissem fazer a tempo e que eles vendam até 20 de janeiro. Isso vai ter um impacto grande no mercado cripto? Sendo muito sincero com vocês, não é tanto Bitcoin assim. É muita coisa se a gente parar para pensar em 6 bilhões e meio, mas se a gente olhar para ver o mercado cripto e o quanto ele comercializa a cada 24 horas ou a cada dia, por exemplo, a gente vai ver que essa quantidade não é uma quantidade tão cavalar assim. Se a gente abrir aqui, por exemplo, o CoinMarketCap, o CoinMarketCap ele monitora algumas exchanges. As principais corretoras do mundo são controladas, são monitoradas pelo CoinMarketCap. Só que a gente sabe que nem todas são, tá? Esse é o ponto 1. E o ponto 2 é que as negociações OTC, que são as negociações de balcão, também não são monitoradas, não tem como serem monitoradas pelo CoinMarketCap. Então aqui a gente consegue ver o que está sendo negociado nas principais exchanges centralizadas e nas principais exchanges descentralizadas. Mas OTC, P2P, isso não considera. Então a gente sabe que esses números aqui de volume são números
abaixo da realidade, menores do que a realidade. E mesmo assim, nas últimas 24 horas, considerando que estamos no início de janeiro e o volume está menor do que o normal, e considerando que eles não conseguem monitorar todas as negociações do mundo naturalmente, foram 674.500 Bitcoin negociados nas últimas 24 horas. Ou seja, o que os Estados Unidos venderiam seria aproximadamente 69 mil, seria aproximadamente 10% de tudo o que foi negociado. Seria um valor, sendo muito sincero com vocês, que seria facilmente absorvido. Se a gente somar aqui o ATC, esse número aqui pelo menos dobra. Esse número pelo menos dobra se a gente considerar o ATC. No Brasil, por exemplo, em muitos dias é muito mais do que o dobro que o ATC negocia. Então, seria de 5 a 10% do volume todo negociado no mundo. Então, isso teria um grande impacto no preço do Bitcoin. É claro que isso gera uma força vendedora maior durante um determinado período de tempo, só que impacto mesmo, não tem. O impacto maior é pela notícia de venda por parte dos Estados Unidos, não pelo volume de venda. E isso foi algo que a gente viu, inclusive, quando a Alemanha vendeu no ano passado. A Alemanha vendeu ali antes daquela grande bull run, daquela grande escalada. Atualmente a Alemanha tem 0.01 BTC, vendeu quase tudo, deixou de lucrar muita coisa, afinal de contas eles realizaram antes de uma escalada do preço, mas teve impacto no preço antes de começar a venda. O impacto foi mais pela notícia do que pelo fato propriamente dito. Então, mesmo que os Estados Unidos, que o Departamento de Justiça consiga vender até o dia 20 de janeiro, que é antes da posse do Trump, vai ter um impacto no preço do Bitcoin? Eu sinceramente acho que o impacto está sendo mais agora do que depois. Está sendo mais na notícia propriamente dita do que no fato acontecer. E com isso a gente acaba tendo aquela velha máxima, né? Que enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Então, baleias do Bitcoin arrebataram 34 mil BTC desde o despejo de dezembro, aponta analista. Grandes detentores de Bitcoin estão voltando a comprar grandes quantidades da criptomoeda enquanto seu preço caiu no final de 24 após atingir um recorde histórico de 6 dígitos, segundo o analista da Block Trends. Ou seja, as grandes baleias, os grandes detentores do Bitcoin estão aproveitando a queda para acumular mais. As grandes instituições estão aproveitando a queda para acumular mais. El Salvador mesmo, ao longo dessa semana, El Salvador comprou um Bitcoin todo dia, né? El Salvador mesmo foi lá e comprou 11 Bitcoin num único dia. Viu que estava com uma queda, considerou uma promoção, uma liquidação no preço do Bitcoin, foi lá e comprou mais. E a gente tem visto isso. Grandes baleias têm comprado mais Bitcoin, têm aproveitado essas quedas para acumular mais. Inclusive, se você quiser fazer isso também, eu recomendo que você veja na CoinExt. A CoinExt está com uma promoção de você poder ganhar até R$25 em Bitcoin depois da sua primeira compra de R$100. Naturalmente, é uma promoção válida para contas novas e utilizando esse link que está aqui no QR Code aqui do meu lado ou então na descrição do episódio. Aqui na descrição desse episódio também tem um link e dentro desse link você vai poder ver todas as regras, todos os regulamentos. Então, comprou 100, você pode ganhar mais R$25 em Bitcoin aí para poder fazer o seu hold, para poder acumular durante esse período de baixa. E Bitcoin comprado agora, naturalmente, vai valer mais do que o Bitcoin, esse mesmo dinheiro comprado quando o Bitcoin voltar para alta, né? É sempre importante a gente aproveitar os momentos de baixa para entrar no mercado. Naturalmente, isso não é nenhum conselho financeiro, não é nenhum conselho de investimento, só que eu, particularmente, sempre aproveito esses momentos de queda para fazer o meu DCA, para fazer o meu custo médio em dólar. E para fechar o episódio de hoje, eu quero fazer um convite para você. Mais importante também, tão importante quanto, eu vou mudar minha frase, tão importante quanto você comprar o Bitcoin, você se expor em Bitcoin, é você saber guardar o seu Bitcoin, você saber fazer a sua autocustódia. Porque afinal de contas, a corretora, a exchange, seja ela qual for, o objetivo é fazer um match entre quem quer comprar e quem quer vender. Não é para você custodiar lá. A ideia é você comprar e sacar para sua carteira. Então eu vou te deixar 2 vídeos aqui. Primeiro vídeo mostrando os diferentes tipos de carteira que existem e qual é a aplicação de cada uma delas. E aqui eu vou mostrar a configuração de uma carteira Cold, de uma hard wallet do zero, como você consegue configurar para deixar o seu Bitcoin, para deixar a sua criptomoeda blindada. Esse foi mais um vídeo aqui no canal do Cointelegraph Brasil. Muito obrigado pela sua companhia e eu já tenho encontro marcado com vocês aqui nesses 2. Valeu!